Live das Terras, parte 4. Então, nós vamos iniciar de fato pelo que todo mundo está aguardando. Então, Terra, 70% ascensionados. Como serão distribuídos? Então, temos aqui terras à direita, e estamos falando de terra. Terras à direita, terra 5D. Então, temos ali terra à direita 5D, tecnologia básica, tecnologia intermediária, unir o mental ao emocional, e tecnologia avançada, unir o mental ao emocional e sentimental, terra 5D. E temos à esquerda, terras 3D, terra primitiva, com tudo que identificamos como primitivo, né? Hominídeos, descoberta do fogo, construção da roda, primeiras aldeias, terra semi-primitiva, que é a construção das primeiras civilizações, pensa aí em Egito, África em geral, Ásia, e a terra medieval, que podemos colocar aqui como a consolidação do conhecimento, se dá na terra medieval. E no meio, a plataforma entre duas galáxias, uma Terra que vai estar recebendo tanto terranos 3D quanto 5D e verificando durante um período de tempo a adequação destes para poder continuar naquela plataforma, naquela Terra intermediária, para obter conhecimento, ou retornar para a Terra 3D ou 5D, ou avançar. Quem determina isso é o próprio ser. Então, tudo vincula-se à consciência. Com isso, pedimos sempre para vocês retornarem nessa tela aqui. Sempre olhem essa tela aqui. O que determina isso é a escala de sentimentos e emoções. Então, sentimento é consciência e emoção. Então, sentimento, eu preciso estar expressando adequadamente. Emoção é aquilo que você traz naquele momento. Então, você vai estar expressando o que você traz naquele momento. Para você expressar a emoção adequada à sua consciência, alinhamento. Fazer o alinhamento. Lembra que a gente está falando todos os dias? Alinhamento dos sagrados, alinhamento dos chakras, harmonização dos sagrados, harmonização dos chakras. Para quê? Para que o teu sentimento esteja aqui, ó, batendo bonitinho com a tua emoção. Então, se você está em aceitação, você tem que estar em perdão. Se você está em razão, você tem que compreender. Se você está em amor, você tem que reverenciar. Para isso que serve alinhamento de chakras, alinhamento de sagrados, equilíbrio de chakras, equilíbrio de sagrados. Terra 3D, Terra 5D. Então, os chakras. Notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Começa na dó até o si. A nota mais grave até a mais suave. Então, o grave aqui, a base, é entender que eu sou parte de um todo, que é o chakra básico. Quando eu entendo que eu sou parte de um todo, eu estou aqui vibrando em 170 Hz, no mínimo, que vocês vão verificar, significa que eu estou acima da raiva e acima do ódio. Eu estou ali praticamente em orgulho e desprezo. Em Terra 5D, para eu constatar que eu estou em Terra 5D, ter essa conexão com o todo aqui na base física, matéria, Terra, eu tenho que estar no mínimo em 3, 3, 3. Então, eu tenho que estar ali, ó, disposição e otimismo. Todo aquele que se coloca à disposição é otimista. Todos. Então, eu preciso entender isso. Preciso estar compreendendo isso. É o início. Então, Terra 3D, Terra 5D. Então, amados, tem uma coisa muito importante que os humanos, né, fazem muito. Pensam uma coisa, sente outra e fala outra. E já dizia os antigos, né? Do que fala a boca, o coração está cheio. E isso quase nunca foi uma regra para a humanidade. O sujeito está ali com ódio mortal dentro do coração e rindo. Amiga, oi, amigo, amado, e tal. Amada. Amado, amada. E quer matar você. Querida, lembra-te, querida, e quer te matar. E às vezes ele está pensando também, porque a mente, né? Pensa, está falando, olá, tudo, nossa, se eu puder. E isso é
complicadíssimo para os seres lá de cima, porque, inclusive, tem texto bíblico dizendo aí, não precisa jurar, o homem não precisa jurar, não precisa fazer nada, ele só tem que ter a palavra sim, sim, não, não. Somente. Ou é ou não é. Porque o cara fala hoje, nossa, Luiz, cara, o Luiz é o máximo. Depois que eu vim para o canal do Luiz, nossa, minha vida mudou e tal. Daí, idolatra o Luiz, chega até a idolatrar. Isso Passa uma semana. Passa uma semana, o Luiz falou uma coisinha assim que ele não gostou. Nossa, o Luiz vira um demônio. Sai do canal e vai para os outros canais e ainda fala mal do Luiz. Então, é assim. Aí os seres lá de cima, eles falam, a gente tem tanta dificuldade de achar um canal para a gente se comunicar, porque a gente vai primeiro no coração, que é só pelo coração que se cabia tudo no cosmos se manifesta. Depois a gente vai ver o que tem no sentimento desse ser lá no coração. Ah, beleza, tem amor. Aí a gente vai na emoção, no plexo solar, porque, gente, se tem uma coisa que não mente em lugar nenhum do cosmos, é essa abençoada tabela. Porque a consciência e a emoção não tem como você estar no amor e ter ódio. E falar em ódio. Não tem. Então, eles vão primeiro no coração. Depois eles vão no mental. Depois eles fazem um cabeamento e perguntam. Aí o cara fala, vamos trabalhar, Luiz? Vamos, rapaz. Manhã cedo eu tô lá. Das 7h30, 8h, 9h. Luiz, você não vê não? Ah, cara, disse... Qualquer coisinha que o outro fala, ele muda de ideia. E os seres lá de cima, eles são assim, olha, eu vou ajudar na transição planetária. Passa 1 milhão de anos, gritam lá, ei, sua convocação, continua firme, continua de pé. Eu acredito no Luiz, daqui 1 milhão de anos, e aí? Continua acreditando, está de pé. Então, o que nos ajuda? Por que a gente falou, e é bom repetir? O sujeito está lá, quando você fala em orgulho e desprezo, nossa, isso é horrível de sentir. Não, mas está lá em 175 Hz. Mas eu falo a todo momento que estou arrependido, que estou triste, que estou humilhado, que estou com vergonha. Entende? Está lá embaixo. E súplica, então, a súplica lá, 125, eu desejo, eles querem tudo, desejam tudo. Suplica, eu vou à igreja, eu ajoelho no chão, eu boto o rosto no pó, eu suplico. Vocês acham que algum ser lá de cima vai ouvir súplica lá embaixo? É melhor tu ter orgulho. Eu tenho orgulho de mim, que agora eu tenho que ter orgulho para chegar na coragem, na afirmação. Então, se tem uma coisa que não falha, é a tabela. É a tabela, porque às vezes a gente traz uma canalização, mas o ser lá de cima não fala esse tipo de... Claro que fala, ele fala porque é a única coisa que você entende, ele fala mimimi sim, ele manda aí catar coquinho sim, porque você não entende de outro jeito. Porque lá em cima o ser de luz é sim, sim, não, não. Eliana, Shemuá, você vai trabalhar no Projeto Terra, vou. Daqui quantos milhões de anos vou? No dia da comunicação, vim. Pisei nesse orbe e há 50 anos eu falo sim todo dia. Já morri, já me mataram e tal, mas tipo assim, não é... E eu, do primeiro dia, Luiz, beleza, meu filho, beleza. Vou pensar, vou sair, vou me rever. O dia que voltou foi recebido no conselho com o mesmo coração. O Luiz não deixou porque falou uma coisa ou outra, ou pensou, ou teve que ir fazer um outro trabalho naquele momento, ele não deixou de ser o Luiz, porque eu conheço o Luiz, não é daqui, é lá de cima. Quem aprende a cabear coração faz isso. Quem não aprende, muda de opinião todo dia. É o famoso piolho, vai pela cabeça dos outros. Né? Maria vai com as outras, né? Perfeito. Piolho aí, tipo assim, isso. Ó com cu. Aí, tipo assim, nossa, Eliano Cristiano hoje... Gente, eu ouço isso desde 2017, mas é direto. Vocês são os melhores do mundo, pai. Eu até fico, gente, pelo amor de Deus, menos nós somos como vocês, tudo igual. Mas daí, o dia que a gente não pode mentir... Fala uma coisa que não gosta. Vê lá, a fonte me falou isso. Falou, não, minha filha. Eu fiz, não, minha filha. Ah, mas você pode ver meu pentagrama? Não posso, não. É você que tem que trazer. E o dia que você joga a responsabilidade para cima do outro e fala, é você porque eu não sou guru e não é permitido mais ter guru, fica puto, vira a porta. Isso é o mínimo, né, que a gente está falando. Por qualquer coisinha, você não presta mais. De uma maneira simples. Gente, isso é sério. Então, nós temos que entender que o cristiano, a gente trabalhou muito isso, né? Você recebe a informação,
pega aquilo Sem desespero. e sai correndo. A maioria da humanidade pegou a primeira informação, ele sai correndo. O que você tem que filtrar? Trazer para o coração, meditar. Quero até aproveitar e pedir desculpa, não perdão, tá? Porque por isso eu não posso pedir perdão. A mãe falou, desculpa por aqueles filhos que às vezes chamam no PV, até conselheiro mesmo, e passa um dia, 2, já passei até mais sem responder, principalmente quando eu estava morta lá no vulcão, porque dependendo do que está escrito ali, eu vou meditar, eu vou à Câmara Mariana, depois eu vou à radiocosmologia, pêndulo, eu vou num monte de lugar para confirmar, para responder. Porque o pessoal pega assim a primeira e já sai dando resposta e depois não é aquilo. Então, vocês têm coração, é para usar o coração. É necessário, Aprenderam né? ter tecnologias, né? Tem um sistema digestivo para usar, para descartar o que não precisa. Tem um sistema mental, é para calcular, mas não é para pegar a informação e sair correndo. Então, principalmente coisas ligadas à espiritualidade, às vezes, E decisões chaves. e dê decisões chaves. Mãe ou irmã, cada um me chama de um jeito, e pode chamar do que for. Tô feliz. Mas quando perguntar e demorar, pode saber, ela foi para a Câmara, ela foi fazer radiocosmologia, ela foi fazer alinhamento. Eu tenho que, às vezes, alinhar o meu chakras e o meu sagrado com o da pessoa, para poder conseguir. É muito sério isso. E muitas vezes, a pessoa, não importa quem, ela, nesse período, obtém a sua resposta. E aí ela mesma, às vezes, eu falo, aí quando eu volto também, eu não posso dar resposta, porque eu não estou contratada para ser guru. Não fui contratada pelo trabalho do alto para ser guru. Isso acontece muito conosco desde sempre. E é bom também relatar que quando a gente começou esse processo das lives, primeiro comigo, depois com a Eliana, quando as pessoas estavam assistindo e havia um turbilhão de sentimentos e emoções, para se constatar, a partir delas, veracidade, era um problema. Quando começamos as lives com a Eliana, o casal, e a gente também percebia isso em junto, e isso não nos entristecia o porquê disso acontecer, porque é um processo de dentro para fora. A veracidade é entregue por você. Sim. É sempre você que confirma. Não é o Cristiano nem a Eliana. Essa veracidade, essa autenticidade, essa certeza é entregue por vocês. Hoje percebemos calmamente que não existe uma nuvem de dúvidas. Pode existir uma nuvem de estranhamento. Né? Recebeu, tipo, cara, mas é tanta coisa assim. Pois é, porque a gente se estranha com o que a gente recebe. O estranhamento é normal. Então, olharam a tabela, importante beleza? Se tem uma coisa que funciona em todo o cosmos, é isso daí. Bota isso na capa do celular, imprime, prega na porta da geladeira, porque vai enxergar todo dia. O que eu sou nesse momento? O que eu sou nesse momento? Eu abri a geladeira, o meu, né, aquele bombom recheado que eu tinha guardado ali, alguém foi lá e comeu. Aí eu vou, o que eu senti neste agora? Opa, eu vou lá. Aí eu vou no meu chakra, não tá legal isso. Porque quando você começar a saber o que você sentiu agora, aquele frio na boca do estômago, né? Geralmente, ou é ansiedade, ou é ódio, aí você vai, aonde está a sua consciência? Um momento. Então, é muito importante isso, amados, vocês começarem a trabalhar, porque quando você conseguir saber aonde está a sua consciência, a sua emoção, você não precisa mudar de opinião a sua palavra todo dia, ninguém te engana mais. Aquele sujeitinho que vai olhar na sua cara, ei, Luiz, querido, tudo bem? Você já sabe. E acabou. E pode dar uma banana para o irmão amado, sim. Para ele. Mas uma banana com amor, né? Com amor. Para ele aprender que ele também tem que tratar de... Vocês viram que... É um pescotapa com amor. Todos são filhos do mesmo pai e mãe, mas vocês viram que uns, além de não receber a semente, ainda ficaram devendo para a próxima ronda? São 311 trilhões de anos. Até a próxima. Uma ronda. Até o próximo jubileu. Ainda teve 2 reset, né? Mas nessa não vai ter mais. Então, o sujeito passar
3 rondas de 311 trilhões cada unha, E ainda cada dever. uma, e ainda fica devendo, esse merece uma banana. Aí depois a gente vai lá como mentor, guia, auxiliar, os mestres ascensos vão lá, o pai e a mãe, nós vamos ajudar, porque a gente só sabe fazer isso, só que aprendam a saber aonde estão as suas emoções e sentimentos para você mesmo não se enganar, porque a gente se engana também. O que mais tem é pessoa que se engana. Ele fala, não, mas eu faço, eu tô lá, eu tô alinhando meus chakras, eu tô com meus sagrados equilibrados. Você E vê por que que não que você tá. faz isso? De maneira simples. Vamos ser diretos. Por que que você faz isso? Porque você tem medo de abandonar essa realidade. A realidade falida. Pavor de abandonar. Então, por que que você não faz? Você tem medo de abandonar. Cara, o que que vai ser de mim se eu não estiver na minha casa, pagando os meus boletos, com a minha família, tendo um botequim na esquina que eu conheço, que eu sei que vai estar lá quando eu acordar amanhã? É essa certeza que muitos de vocês não querem abandonar, porque vocês querem viver uma certeza holográfica. E tem que ser É dito o tal do isso. palpável. A única certeza que é falado, né, no livro Cartas de Cristo, que nada no seu universo é sólido. E tudo muda a todo momento. Mas é difícil você falar, não, eu saio para trabalhar, vou chegar em casa, minha casa está lá no mesmo lugar. Você não imagina, pode ter um tsunami, um terremoto, cair alguma coisa em cima, desabar o prédio. Ninguém pensa nisso, mas pode. Nada é sólido nesse universo, nem os nossos vasos físicos. Então a gente tem que estar preparado para mudar a qualquer momento. A qualquer hora. A qualquer hora, a qualquer instante. E o medo da morte que esse povo tem? Sabe que não existe tal coisa como morte? Você muda de plano. O que é o sonho? O que é o sonho? É você morre aqui nessa realidade e acorda lá na outra. Outro plano de Outro realidade. plano. Então, sabe que não existe coisa tal qual morte? Sabe o que é a morte? É ascensionar. O sujeito, quando deixa o vaso aqui, ele sai né, como é que é aquele negócio de múmia, todo enfaixado? Que fica todo enfaixado? Ele sai do sarcófago. Sai do sarcófago. Isso aqui é um sarcófago. Sair desse vaso é ascensionar para os outros. Por que o medo da morte? E tem sempre um outro vaso aguardando você. Sim, tem um monte. E aí, assim... Para cada uma dessas terras, vai ter um vaso. Um vaso específico. Aí vamos estar tratando disso. Amados, antes de vocês chegarem nessa terra, tanto a Terra 3D quanto a Terra 5D, vocês vão passar, muitos de vocês, um bom tempo em naves. E por quê? Existe uma miríade de naves nas quais vão estar aptas a receber vocês, para que vocês sejam desenvolvidos a nível de sentimentos, a nível de emoções. Aquela tabela Hawkes ali, que ainda tem gente que passa, só dá uma olhada, vão estar pegando aquela tabela ali e esfregando na cara de vocês durante um tempo indeterminado, até que vocês, nas naves, tenham discernimento e tenham agora condições de ir para uma fila e aguardar encarnar na Terra 3D. Vocês em 2 pontos. Temos até que rever os 70% exilados. Sim, Nós não estamos ascensionados exilados. Nós estamos falando de gaianos e novos gaianos, não. Nós estamos falando aqui de terranos e novos terranos. O conjunto. Para esse povo aqui. E que não foi 70%. A resistência foi tão grande que foi para mais de 80%, tá? A gente que não quis nem mexer na lâmina, mas falou, deixa aí, mas fala. Mas de qualquer forma, vão para uma nave primeiro para se preparar para poder receber um vaso específico para a Terra 3D. Chegando na nave, esse conjunto de seres que não atingiu 170 Hz, olha isso, hein, que coisa. Eles podem ficar de 1 a 200 anos até atingir esse Hertz, para poder ir para o preparatório, né, o laboratório. Por não atingir essa base aqui. Essa base mínima aí. 170,6. Porque tem gente que não está. Tem gente no planeta hoje com 5 Hz, tá? Para vocês saberem. Que não está nem na vergonha, que não existe. Sem falar da ressonância Schumann também, né? Que está totalmente manipulada, né? Aquilo é uma vergonha. Teu balizador para ascensão é essa frequência aqui, filhos. 170,6.
No mínimo, para a Terra tem que estar aqui. Olha, Terra nós estamos 3D. falando de terras 3D, são Terra 769 em ascensão neste agora. Pois é. A mais baixa dela Vai estar nessa. está em 170,6. Tem terra 3D até em mais. Se está em menos, já sabe, não vai para a nave. Não tem como, aí vai para a nave e pode passar até 200 anos para atingir 170,6 para poder o seu corpo ir para o laboratório para passar por todo um processo de modificação e densificação. E aí você entrar numa fila para poder encarnar. Para encarnar numa terra primitiva, ou semi-primitiva, ou medieval. Isso pode demorar. E aí é duro isso falar, mas nós precisamos falar, porque ninguém pode deixar o orbe sem falar. Alguém me avisou. Quando chegar lá do outro lado, não, alguém me avisou. Você então, sabe. Você sabe. A nível de vaso, porque na Terra não tem seres com espírito e alma. Então, a informação a nível de vaso. Esse vaso aqui vai carregar uma informação de que alguém me avisou. Então, lembra que a gente falou dos seres sem alma, seres sem espírito, seres do plano mental, vocês lembram? Vamos repassar? Porque muitos de vocês talvez não assistiram. Então, vamos repassar. Seres do plano mental, seres sem alma e sem espírito, acessam até a 6D, Terra 3D completa, Terra 5D completa e a 6D da nova Terra. São seres que estão no vaso físico, ok? Vaso físico. Seguindo, seres sem espírito. São possibilidade. Seres com espírito têm a possibilidade de acessar as dimensões da individualidade. Você ganhou a oportunidade de ser um ser sem espírito. Então, beleza, você agora vai acessar as dimensões de individualidade para galgar ser um ser com espírito e poder chegar até a 8D. Então, tu saiu da 3D, saiu da 5D, pode ir para 6, chegar na 6 lá como um ser sem espírito, e galgar a oportunidade de ser um ser com espírito, na 7ª e na 8ª. Então, ir para a Nova Terra nessa condição, ou iniciar o seu translado para a Nova Gaia, que começa lá em 8D. Veja você. E os seres sem alma? Seres com alma têm a possibilidade de acessar as dimensões do coletivo. 10ª, 11ª, 12ª. Saint-Germain-Porte penhorar as suas almas e muitos deixar as suas almas encriptas ao corpo causal. Então, não precisa ficar desesperado. Nossa, sem alma e sem espírito, não tem problema não. Acompanhe com atenção o resultado do direcionamento para esses orbes, terras 3D. Os seres do plano mental, sem alma, sem espírito. Terra 5D, seres do plano mental, sem alma, sem espírito, ok? É isso. Nova Terra vai ter seres sem espírito lá na 6D e com espírito, 7D, 8D. Nova Gaia, seres com espírito, 8D, seres com espírito, seres com espírito, 7D, 8D, seres com espírito e alma, 9D. Gaia, todos os seres têm espírito e alma. Isso, o resultado do somatório das atividades para evolução e ascensão das suas vidas, a questão das sementes, que a Eliana está falando, 769 planetas em evolução nesse momento. Agora vamos aqui a esse número aqui, que já tem alteração, tá? Esse número teve muita alteração? Não teve muita, teve uma alteração significativa. Vamos aprender, vamos compartilhar conhecimento e sabedoria. O inicial juntos. Não, né? Porque era a quantidade, só os de baixo. Vamos compartilhar conhecimento e sabedoria juntos. 34 bilhões de almas. Então, aqui eu coloquei almas. Peço Mas perdão. São seres. Estamos falando de seres. Peço perdão o equívoco. Às vezes é muita coisa na cabeça do careca aqui. Então, peço perdão o equívoco. E ele fica, você fala demais. Não, ela fala demais mesmo, só que ela fala, às vezes, eu é que tenho que ter, veja, eu tenho que ter condição, equilíbrio, sabedoria, conhecimento, tudo isso para poder acompanhar ela, porque ela está ainda, em muitos casos, à minha frente.
E eu estou aqui desenvolvendo conhecimento e sabedoria para ficar no nível dela. Às vezes eu não estou no nível dela. Não é isso, não. É porque eu canalizo e ele que anota. Aí eu falo muito rápido. Sim, às vezes também a questão é porque eu não vejo. Eu não sou clarividente, eu não sou clarividente. Qual outro? Tem um monte de claro. Mas ele é claro e sensitivo. Eu sou claro claro e sensitivo. E ele é claro, sensitivo e perceptivo. Ele vê, então tem um delay nisso. Então eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que estar fazendo esse alinhamento todo dia para poder estar acompanhando e compreender, para poder trazer. Coisa que também vocês estão fazendo. O Luiz, a Camila estão trazendo isso. Pega as percepções, pega o que enxergam, o que veem, e estão trazendo isso para vocês. Mas vamos lá. 34 bilhões de seres. Então, são seres. Com alma, sem alma, plano mental, vaso velho. Seres. Aí, vamos lá. São 7 terras. Até porque, vamos relembrar que aqui foi o ralo, né? É o ralo. 37 planetas de exílio ali alinhado. Opa, acendeu capela, leva para lá. E essa galera aqui, mais pior de ruim, joga na Terra. Opa, acendeu Mercúrio, leva para lá. E essa Terra? O ralo ficou aqui. Então, tem que ser com alma, sem alma, com espírito, sem espírito, só com corpo físico, plano mental, só intestinal. Embolou tudo aqui. Só que daqui não tinha mais ralo. Teve que subir. E aí, na hora de subir, é que deu ruim. Porque teve que vir puxar a orelha de velhinho por velhinho. Por que vocês fizeram isso? Jogou aquele monte de... Entulhou lá aquele monte de seres e, tipo assim, que se matem. Aí, vamos lá. Então, são 34 bilhões de seres. Desses, 23 bilhões, em média, de seres ascensionados exilados. Porque hoje vocês são ascensionados. Todos são. Chegou até aqui, você é um ascensionado. Mais de 70% serão distribuídos nas terras 3D e 5D, conforme taxa vibracional. Aquela taxa que estamos aqui martelando em vossas mentes. Mínimo 170. Para a Terra 3D, mínimo 333. Aquilo ali não é taxa vibracional, não. Aquilo ali é hertz. Taxa vibracional é 3 vezes menos. Porque é muito. Hertz é 3 vezes mais. Né, porque de maneira. Quando a gente fala aqui de taxa vibracional, bom, a gente tem que didatizar isso. Quando nós falamos de taxa vibracional, qual é a conversão? É como o câmbio. Conversão, 3,5. Por que a conversão é em 3,5? Por causa do 350 Hz. Aceitação e perdão. A partir da aceitação e perdão é que você está modificando a sua realidade. Eu aceito, eu perdoo. Então, eu posso amar, eu posso me alegrar. De 350 para baixo não dá nem para começar a conversa. Esse fator 350 foi colocado uma constante chamada 3,5, que nós chegamos a essa... Que é onde o povo costuma falar, nossa, você atingiu taxa vibracional de 100... é o 350, né? Para dar o salto. Antes isso era agora taxa vibracional menos de 1000 não é nem Então, taxa vibracional de 100, quando falamos aqui, taxa vibracional de 100 é 350 Hz. Então veja aonde é que está a taxa vibracional de quem está na Terra 3D. Vamos fazer uma conta rapidinha aqui. Está em menos de 40. Menos de 40. E a taxa vibracional da Terra 5D, que é 333, também está menos de 100, está ali na faixa de 90. Então, você vê que, para chegar a 100, o quanto que se rala. Então, a somatória dos pontos de todas as vidas passadas, por isso que é tão importante trazer essas memórias das suas vidas nesse orbe e nos demais, para você poder se autoavaliar. Eu sou merecedor, mas o que eu tinha consciência? O que eu não tinha? Então, esse conjunto avaliado sinceramente por você, você viu que aqui eu me coloco à disposição de vocês. Eu tenho, por muito tempo, um delay para o que ela recebe eu entregar. Tem que ter essa humildade. E essa humildade não é para fracos, é para fortes. Então, todos vocês tendo esse discernimento, alcançam e mantêm sabedoria, serenidade e soberania. Vamos passar para a próxima. Luiz, você já fez sua somatória, menino? Como é que está essa somatória, Conta Luiz? para nós. Dá o seu play. Não quero nem comentar. Ainda não? Não quero nem comentar ainda não, que o negócio tá feio. Chama o Pudim para ele conversar. Quantas... Pudim, Peraí, Pudim. Vamos ver lá, porque tem uma questão aí de compensação. Quantas fraldas você já trocou hoje? Pois é.
Já troquei umas Dependendo da 3. quantidade. Quantas Dependendo cuecas já trocou até aqui? Até dependendo- aqui foram quantas cuecas para ser lavadas? Mais Dependendo 100? da troca Nossa, de muitas. fralda, dependendo da troca de fralda, tu ganha um pontinho aí, um bônus a mais. Ao mestre com carinho. Isso aí. Grande filme, amados. Um filme que eu recomendo sempre. 67, Ao Mestre com Carinho, Sidney Poitier. Recomendo todos a assistirem. A música tema é magnífica. O número inicial de encarnados, em média, será de 11% do total de seres. Por que esse número é 11? 11 dimensões de experiência da vida. Porque a 12ª é a de administração. Então, 11 não é aleatório. Referente às 11 dimensões de experiência da vida. Daquela quantidade lá, apenas 11% está habilitada a já sair daqui da Terra, dar só um oizinho na nave, trocar de corpo e já encarnar. O resto vai ficar lá, remando, elevando taxas e etc. Isso. Depende do ser. Um ser, então, passará, em média, 16 vidas para a ascensão e evolução. Esse número também, ele não é aleatório. Por que o 16? Nós estamos falando aqui desse conjunto de terras, aonde você vai estar na Terra 3D, primeira, Terra 3D segunda, Terra 3D terceira, a Terra plataforma de ascensão, a Terra 5D primeira, segunda. Então, nesse conjunto de terras, você vai passar no mínimo 16 vidas para sair da Terra, considerando esse conjunto. Porque você pode começar na Terra 3D primitiva e ter que passar pela Terra 3D, pela Terra 5D, ir para a plataforma. Isso pode levar em média, 16 vidas. Você pode fazer mais rápido? Sim. Por exemplo, foi trazido aqui que na Terra primitiva, os hominídeos terão uma capacidade 4 vezes maior. Então, de neurônios. Então, um ser que vai construir uma civilização na Terra antiga vai ter uma capacidade exponencial, não é 4, é 8. O ser da Terra da Idade Média é 16, 32, um ser da Terra 5D, 64, 100. Então, essa média de 16 vidas pode ser bem menos. Naquele momento que está... No mínimo, pode ser bem mais. No mínimo. O hominídeo lá mais avançado vai passar no mínimo 16 vidas. Então, agora, veja que luxo, né, gente? Porque a gente já recebeu cosmologia de Sera Kingai, que está a 1.100 vidas naquela roda de Sansara, agora só 16, ó. Então, dentro desse ponto de 7 terras, você passar só 16 vidas... É muito pouco. É pouco, porque 2 em cada terra. O vaso físico que vai estar nesse planeta vai estar tendo uma vida muito melhor do que a desse aqui. É uma perfeição sem precedentes. Então, essa perfeição vai contribuir com você. Olha, sem holografia, sem sentimentos e emoções baixos, sem culpa, vergonha, ofensa, humilhação. Sem irmão travesso te chicoteando de noite, te passando a perna. Você vai ter uma vida aí, em média, de 70 anos, inequivocadamente melhor do que a que teve até aqui, na roda de Sansara, quando você chegava aos 70 anos. Porque nessa média de 1.100 vidas, você sequer chegava aos 70 anos. Lembrando que a média de vida em alguns países da África é 39 anos, né? Hoje. Agora, pensa na época de Cristo ou na época do Egito, que você com 35 anos era velho, era ancião. Você trabalhava. Então, meditem sobre isso. Eu tenho uma capacidade mental melhorada, eu tenho sentimentos e emoções básicos que não envolvem medo, súplica. Você não vai ter medo. Parem para pensar sobre isso. Você, na Terra 3D... Visita ilustre. Visita ilustre. S2. S2. Que lindo, gente. Que coisa mais gostosa. Em homenagem a Sara. Coisa mais gostosa. Coisa mais lindona. Olha aqui. Primeira vez que eu vovô, tô aqui no JA. Dá um tchauzinho. Deu um tchauzinho. Deu tchauzinho. Abriu os olhinhos lá, deu um sorriso pro pessoal. Aí, deu um sorriso. Ele tá dizendo aqui, vovô, cheguei trabalhando. Mas você botou a mãozinha na cabeça assim, vovô, o medifício 5 anos, vovô.
Aí você está fazendo um bom trabalho já, Sarinha. Beijo. Já. Nós aqui... Toda animada. Nós aqui no Jantar amamos você, porque nós somos uma família. Isso é o coletivo amoroso. Nós somos uma família. Você sentir isso faz toda a diferença. Nós somos uma família. Podemos contar uns com os outros. Por isso que essa informação está sendo cabeada agora para as 804 Universidades Centrais de Base Sirius Alfa. O velhinho lá, como a Eliana sempre menciona, que está fazendo a compreensão dele agora, é o mesmo que você. Em 1124 dimensões, tem gente que não tinha acesso a nada. Era a Coreia do Norte, dependendo da dimensão. Nossa, 703, dimensão 700. Tinha uma Coreia do Norte lá, né? Não gosto nem de lembrar daquela lâmina. Então, dependendo da dimensão elevada, estamos falando aqui de dimensões de construção, só tem anjo. Anjo FDP. Então, dimensão elevada, porque são exponenciais. Lembra que eu comentei com vocês a Fibonacci? Então, surge aqui um ponto criacional, surge aqui outro e vai se desenvolvendo as dimensões da vida, de construção e da fonte. Somando todas elas, vertical, dá essas 1124. Então, um certo plano espaço-realidade, tinha lá um cidadão lá que era o Xin Chong-Chun. Numa boa. E era anjo. Não fica difícil para o povo entender quando quer. Exato. A Bíblia fala dos anjos caídos. Pronto. Quem são os anjos caídos? Ancião de dia, que não fez o que tinha que fazer, arcanjo que cagou no puleiro, Exato. Serafim que... Enfim, e por aí vai. E por aí vai. Então, no inicial... Lembrando que Serafim e Querubim, que o povo... os serafins ficam em torno do... Serafim e Querubim é uma patente muito abaixo de arcanjo, viu? Amado, Serafim e Querubim, a gente vai trazer também informação sobre as isso. 72 patentes, hostes angélicas e arcangélicas. Nós, nesses dias, recebemos diretamente da Flor da Vida que até a patente 54, das 72, que não tem conhecimento no cosmos. Por quê? Porque vieram substituir aqueles que não fizeram o trabalho. Então, como muita gente não fez o trabalho, foi substituído. E são os anjos. De maneira geral, todos são anjos. Anjos e arcanos. É ordem, né? São ordem e ossos. Tem um nome. Assim como tem o recruta, o soldado, o general. Então, existe uma hierarquia. E como a hierarquia anterior não fez o trabalho adequado, veio uma nova hierarquia. Somente isso. Mas continua a haver anjo, arcanjo, querubim. Só para expressar para vocês. São ordens. Realizam um belíssimo trabalho. Mas existem outras ordens. São 72. Nós vamos aqui, à medida do possível, já trazer essas primeiras 54. A gente tinha acesso até 39, agora esse acesso melhorou, voltou até 54. E gratidão a vocês, porque são vocês, o coletivo amoroso, junto com o Conselho Cósmico, Alto Conselho de Sexualidade, Conselho Solariano, Conselho Venusiano, Comando Micaeli Pastarino, quem faz a meditação da Câmara Mariana Arcturiana sempre, junto aos operadores, essa egrégora é que está tornando possível trazer os auto-escolhidos da Nova Gaia, os auto-escolhidos da Era de Aquário, o Círculo dos Sagrados, é que está tornando possível essa entrega, porque há direção. Tudo que tem direção acontece. Leve o tempo que leva. Fala, filho. Isso aí. As pessoas às vezes vê só vocês dois, ou só eu, ou eu não acompanho vocês. E não é só a gente que está fazendo todas essas coisas. São as pessoas unidas ao coletivo amoroso. Tem uma multidão de pessoas que trabalham, né, incansavelmente na Câmara Mariana, não só na Câmara Mariana, nos coletivos, buscando e também compartilhando conhecimento e sabedoria que torna tudo isso possível. Então, ou seja, às vezes as pessoas estão falando assim, mas eu busco, mas às vezes eu não estou vendo nada. Às vezes você não recebeu porque você está buscando o que não é necessário para você, porque as pessoas querem entender tudo o tempo todo. E não é assim. As pessoas têm que entender o que é necessário para elas neste momento. Tem que ir lá na Câmara Mariana e falar, eu, fulano de tal, autorizo que eu receba as informações necessárias para mim neste momento. Porque senão as pessoas querem entender tudo e não entendem nada. É isso que as pessoas têm que entender. E assim, nós começamos a ter mais informações sobre o que nós precisamos entender. Tô aqui na live das terras. Não entendi.
vai na Câmara Mariana, anota a tua dúvida e vai lá e pergunta na Câmara. E assim você entende. E você tem que resolver dúvida por dúvida. E não é querer um monte de dúvida de uma vez. É uma por uma. É igual resolver equação de matemática. Resolve um problema, depois resolve outro problema, e assim vai. Então, saliento para vocês que eu trouxe, auxiliei, né? Depois da gente trazer, desde 2017 que a gente está em grupos trabalhando, mas eu trabalho com a espiritualidade há 33 anos. Trouxemos Câmara Mariana Arcturiana, trouxemos as cartas de Maria Madalena, a Rádio Cosmologia. A Rádio Cosmologia, trouxemos a Câmara agora, né, Madalena, trouxemos o curso Madalena, trouxemos isso tudo, descemos os conselhos, tudo. Auxiliamos no pentagrama de todo mundo. Agora cabe a cada um continuar esse trabalho. E eu, escuta, por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou mais gostosa, não. Ali a gente, né, iniciei o trabalho, depois foram todos vocês chegando, e muita gente chegava, ai, que lindo, meu pentagrama, meu pai é não sei o quê. E eu não sabia do meu pai. E eu pergunto, uma única vez eu falei, mãe, por quê? Ela falou assim, porque você tem que entregar tudo primeiro, para depois saber. E não seja, e curiosidade é coisa do ego, filho. Saber para quê? Ela dizia, porque quando você sabe, você tem que fazer. E acabou. E ela falou, você tem que entregar muita coisa, ou praticamente tudo, antes de saber. Porque depois, né, eu fiquei sabendo que o amado meu pai borrou o cosmos inteiro, entendeu? Já está programado. Aí, tipo assim, ela falou, já está lá. Está lá na série a criação do cosmos. Ao vivo, toda terça. Então ela falou assim, de repente a pessoa está ali trabalhando e tal, e aí ela vai, quem é meu pai? Agora, muitos de vocês estão preparados para chegar lá, quem é meu pai? Falar assim, é Satã. E você não vai se escandalizar. E você não vai se escandalizar, porque agora você sabe que Satã é irmão de Sananda, é elevadíssimo, e blá, 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 blá. Filho de Saratem, de barriga também. Mas se 6 meses atrás chegasse na Câmara, você é filho de quem? Satã. Você ia vir de lá, de o demônio. Então tem que, uma porção de coisas tem que entrar em linha primeiro, uma porção de informações tem que chegar para depois eu saber o que é que eu quero, o que eu sou. E quando eu sei o que eu sou, amados, é muito importante. Você pôs a mão no seu plano de alma, você vai ter que executar ele, porque senão tua vida vai ficar muito difícil daí para frente. Acessou o plano de alma e cruzou os braços igual muita gente fez, eu quero saber, eu tenho o direito de saber, eu estou aqui nessa terra sofrendo, eu quero o meu plano. Vai. Quando acessou, viu o tamanho que era o plano, aí depois saiu do grupo. Sabe, eu estou com muito trabalho em casa, eu tenho criança pequena, sabe, está muito difícil. Tem que lavar roupa. Vazou. Quando soube do plano de alma, vazou. Tem que fazer comida. Né, Luiz? De repente, ó, fazer igual, eu tenho menino pequeno, agora não dá não. Vaza para ver. Aí a vida da pessoa entrou num complicador tão grande. Eu fui permitido de estar longe do JA na semana passada. Mas agora eu tenho que voltar, porque se eu correr, eu vou criar pendência para as próximas vidas. Então, e é rápido. E é rápido. Coisa, é assim, eu entrei na Câmara, quero saber, posso querer um monte de coisa, mas primeiro eu vou me harmonizar. Depois eu quero saber se eu tenho pendência. Eu tenho pendência, mãe? Tem? Então traz as pendências todas. Pode ser um monte. Quantas vidas eu vi aqui? 1000 vidas? Traz as pendências todas. Resolve uma por uma. Mãe, acabou as pendências? Agora ela sim. Vai falar acabou, ou vai aparecer uma luz branca ou rosa, luminosa, vai dar um ok. E você vai ter essa certeza. Acabou. Agora tá na hora de eu saber quem é minha família cósmica, quem eu sou. Gente, vai devagar, né? Chegar lá, porque teve gente que chegou. Eu tenho o direito de saber que eu estou ralando aqui nessa terra. Eu falei, volta lá, querida. Que direito é esse? Que direito que autoridade é essa que você tem? Que autoridade é essa? Você vai saber o que é necessário saber para o agora. Desse momento. E, então, é muito delicado isso. Então, primeiro, resolver harmonização, resolver pendência. Se tem problema de saúde, cura primeiro, porque doente não vai a lugar nenhum. Cura a saúde, depois que a saúde, beleza, agora resolveu as pendências, tudo. Agora acessa. Agora acessa. E, tipo assim, o que é para hoje, uma coisa de cada vez também. Quem eu sou,
Quem é meu espírito? Ah, é fulano, vamos conversar. Vamos ver, o que está aí no andar de cima? Tenham calma. Tenham calma. Calma. Então, primeiro resolvo o problema, depois eu resolvo saúde, depois eu resolvo o que é para eu receber. Nessa ordem. Porque quando vem o plano de alma, vem o espírito junto, vem a Mônada junto, vem todo mundo. Olha o Pudim aí. Pudim. Pudim. Pudim, você cuida de Sara, hein, Pudim? Pudim, você cuida da Sarinha. Você cuida da Sara, hein, Pudim? Cuida da Sarinha, bonitinha, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Porque esse plano de alma, quando vem, a alma traz o seu plano de alma todo, e o seu plano não é sozinho seu. Então, da alma para cima está assim em coletivo. E é uma galera grande que vem. E essa galera tem uma energia muito grande. Eu já vi, tem pessoas que podem até dar um tilt na cabeça. Entrou lá, fico meditando, quero ver todo mundo, dá uma descarga de energia, dá um derrame, dá alguma coisa. Não sabe por quê. Teve uma que me apontou um dia, tirou uma foto, o Cristiano tem também a veia alta. Olha o que aconteceu, porque eu fiquei muito tempo na cama, uma veia dessa altura assim. Eu falei, para agora. E fui harmonizar. E sabe por que acontece a veia alta? Concentração. Concentração de energia. Então, amados, sejam cuidadosos com vocês mesmos. O equipamento, a ferramenta é poderosa, é potente. Você bota energia ali, os seres de luz estão ali tudo em fila, querendo encontrar um vaso. Porque que quando encontra um vaso, por exemplo, Luiz começa a canaliza 200 seres, porque encontrou um vaso, eles vêm em fila. E aquilo ali é uma energia que é uma beleza. Então, amados, vamos lá. Sigamos. Preparação para as terras 3D e 5D. Então, os seres e espíritos terão preparação prévia para a adaptação dos vasos a pensamentos, sentimentos e emoções das realidades de cada terra. Se aquele ser que não conseguiu, lá os 170.6 ou 333.6, ele está indicado com a Terra 3D ou 5D, não conseguiu, fica na nave, preparando emoção, sentimento e pensamento para que o vaso consiga suportar aquela realidade. Tudo isso tem a ver com frequência. Pensa no mergulhador. O mergulhador cai. Cair não é o problema é você subir. Porque o que é descompressão? Saiu a palavra. Descompressão. O que é descompressão? Você tem que ir para fase. Para um pouco, depois continua, para um pouco. Porque é dispendioso, é a veia aqui que estoura da cabeça. Então você tem que ir com calma, com serenidade, sabedoria e soberania. Então, preparar antes. Emoção, sentimento e pensamento saiu do ralo. Você tem que ir com calma. Mas você vai confiante. Você vai com firmeza. Você vai com certeza. Você vai com dignidade. Que você não é cachorro vadio. E ponto. Termina seu hoje, né? Vamos ver, né? Vamos lá. O que são as terras 3D e 5D? 6 planetas. 3 planetas 3D, 3 planetas 5D, com uma grade eletromagnética preparada para receber um pensamento, sentimento e emoção adequado. Então, amados, novamente, grade eletromagnética que cria a realidade. Então, a realidade do Rio de Janeiro, ou a realidade de Pequim, ou a realidade de Moscou, grade eletromagnética. É ela que molda tudo que você vê, sente, você devolve e confirma. Eu devolvo e confirmo. Então, grade eletromagnética para tipo de pensamento, sentimento e emoção. Para uma Terra 3D, seja 1, 2, 3, ou para a Terra 5D, 1, 2, 3. E para a plataforma de ascensão também. Que isso fique claro para vocês. Tá? Agora, a parte mais interessante. Terranos. Opções. Desencarne ou translado devido à grade eletromagnética dos orbes. O que é translado? Modificação de corpos para adaptação à nova realidade. Não estarão nesse orbe. Então, o terrano, ele precisa desencarnar, morrer? Necessariamente não. Por exemplo, um terrano 5D, ele precisa necessariamente morrer? Ele é transladado. O corpo é modificado, chega na nave, continua esse processo de modificação e vai para a Terra 5D no momento devido. Mas esse corpo, exemplo,
É um exemplo. Esse corpo, para uma Terra 5D, ele já está em vias de estar plenamente adaptado. Então, esse corpo aqui, já estando em vias de estar plenamente adaptado, ele pode subir para a nave, vai sofrer um acréscimo, uma modificação para se adaptar à nova realidade. Tudo depende de você. E como é que eu adapto esse corpo, Cristiano? Como é que eu faço para ser transladado, então? Onde é que está teu sentimento? Onde é que está a tua emoção? Você abandonou de vez a culpa, a vergonha, a ofensa, a humilhação? Você briga com todo mundo? Você tem medo de tudo o tempo todo? Não é que você deixa de sentir essa emoção ou esse sentimento. É que isso não te controla mais. Exato, filho. Por que é tão difícil compreender isso? É você não ser controlado. Eu não fico... Não é porque eu bati o pé na mesa que eu vou ficar com raiva o dia inteiro. Ou porque eu fui assaltado que eu vou falar disso uma semana. Onde é que está teu sentimento de emoção? Não, antes falasse disso uma semana. Eu estive com uma pessoa que ela fala do trauma de um assalto que ela teve há 20 anos atrás. A fala da senhora é em torno desse assalto. Para todo mundo que chega, ela fala do assalto e que ela teve isso, e que ela teve. E que ela parou foi ontem. E que ela parou de caminhar, ela caminhava na rua, ela não caminha mais por causa do assalto, ela não sai sozinha, ela não vem no salão só se o marido ou o filho trouxer por causa do assalto. Aí tem 20 anos o assalto. Essa pessoa é transladada, sim ou não? O que é que vocês decidem? Então, você não se deixar dominar por sentimento e emoção da falida 3D. É isso que te primariamente capacita a ser transladado se você for um terrano 3D, 5D. Então, você consegue não permanecer naqueles sentimentos e emoções baixos, do medo, da angústia, desespero, por muito tempo. Você é um candidato a ter o corpo transladado, não vai morrer, beleza? Até porque gente, esse vaso aqui é de uma complexidade, é o microcosmos. É o microcosmos. Esse vaso aqui, por exemplo, as geneticistas lá junto com Lalita suou a camisa 200 vezes para poder conseguir pegar as... que é avançado, não tem o seu vaso. O arcturiano, o tubo digestivo dele é direto. Ele não tem essa complexidade de órgão, baço, fígado, não tem. Entendeu? Lalita suou o cabeção e a camisa 200 vezes para poder pegar 111 partes mais importantes do macrocosmos e condensar aqui no micro. Aí o povo, é um absurdo quando a conta de quem assassinou, matou, ficou muito alta. Porque isso aqui é uma Ferrari. É uma Ferrari cósmica. Não pode... E o pessoal acha que é um fusquinha, né? Isso. Quanto mais translado tiver de corpos, melhor, porque não pode estragar isso aqui, não. Não pode desencarnar isso aqui, gente. Entendeu? Translado é não perder o corpo. E o trem é tão importante que só tem duas formas de entrar nesses orbes de 3D, né? Igual aqui. É via o ventre, né? O ventre é um portal galáctico que traz um ser de outro, pro ventre, ou Alquim. E tem uma fila de Alquim lá para ver, nossa, se o Luiz amarelar, eu entro, eu desço, que aí não preciso nem Estão só esperando, né? 1 ano, 20 anos e tal, para começar, porque até começar mesmo a missão, pelo menos aí uns 15 anos, né, e tal. Então, uma fila de Alquim, e aí às vezes fala, nossa, mas aquele vaso não pode morrer naquele vaso, muito bom. Ele não quer fazer, aí sofre um acidente, fica na UTI, troca lá o Alquim e fala, nossa, fulano voltou outro. Então, esse negócio de mata aí, passa o rodo, bota na câmara de gás lá, a Segunda Guerra matou aquele monte. Gente, esse negócio ficou tão caro. Nem fala que eu fui um general de Hitler, eu participei disso. Desculpa aí. Pois é. Então, fala essa isso, conta ficou tão alta, vira essa página. Vira essa página aí, vamos embora. O que é importante, como perceber um terrano 3D. Você está na rua, está em casa, está no seu bairro, na sua cidade, na televisão. Como é que você percebe um terrano 3D? Capacidade de aceitação insuficiente. Você traz um tema, a pessoa ou vai judiar do tema, ou vai simplesmente ser indiferente ao tema, ou ela vai nem questionar o tema, porque não vai chegar o tema na cabeça dela, simplesmente ela vai dar uma para descanteio. Tô com dor de cabeça, peraí, deixa eu sair aqui. Simplesmente o tema não vai conseguir chegar nela.
Então, no terreno 3D, quando você fala de despertar, o tema, em geral, a capacidade de aceitação dele é insuficiente. Só se ele deixar o coração trabalhar. A vida é baseada no ego. Então, no terreno 3D, somente quando ele deixa o coração trabalhar, ele não entende, fisicamente falando, a nível consciente, vai entender a nível inconsciente. Então, tudo que chega, aceitação é insuficiente, porque é plano mental. Se vai entender pelo coração. A vida é baseada no ego. O que é o ego? Satisfação, sobrevivência. Ego, essas duas coisas. Geralmente o terrano, ele recebe tudo pelo sistema digestivo, descarta tudo, porque, tipo assim, exato, é o que eu sei, é o que eu tô. Eu, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar. Síndrome de Gabriela. Para mim é teoria da conspiração, é loucura. Né? Tudo isso é loucura, teoria da conspiração e tal. E aí aquele... Veja, o discurso do terrano é beleza. Todo mundo é corrupto mesmo, todo político que entrar é ladrão, tipo assim, nada vai mudar. Então, nada presta, nada serve, todo mundo e tal. Todo mundo é ladrão, todo mundo é FDP. Todo mundo que chega perto. Esse é o discurso do terreno. Que quer se aproveitar, e tipo assim, a vida é uma bosta mesmo, isso não vai melhorar. Esse aí é a síndrome de Gabriela. E eu também não vou mudar, porque tudo que ninguém muda, então eu também não vou mudar. Então, a capacidade de aceitação dele no plano mental, nessa realidade, é insuficiente. O que ele vai aceitar está aqui pelo coração. Aí você, para sofrer menos e fazer ele sofrer menos, envia amor e luz. E trabalha com ele telepaticamente. E ponto. Ponto. Como perceber um terreno 5D? Razoável capacidade de aceitar e é voltado para a sua verdade. Então, quando você entrega um tema, o terreno 5D é voltado para a sua verdade. Se ele fala de música, não importa o tema, ele vai voltar para a música. Se ele fala de novela, não importa o tema, ele vai voltar para a novela. Ele vai sempre retornar para o tema que lhe é interessante. Ele não vai sair dele, é a bolha. Então, o terreno 5D está numa bolha, vai voltar sempre porque é interessante para ele, ela. Voltado para a sua verdade, conseguir, conquistei essa verdade, vai voltar para aquilo. Então, o que difere um terreno 3D e um 5D? O 3D, nada presta. O 5D, alguma coisa presta, mas o que eu estou dizendo que presta. Essa é a diferença. Então, cristalizou uma realidade pessoal e não sai dela. Trabalha incipiente, o amor e reverência. Então, no dia a dia, um terreno... O que é incipiente? Ele fala umas coisas, tem hora? Uai, traduz aí para nós, traduz. Quem sabe faz ao vivo. O que é incipiente? É insuficiente, será? Isso. Consegui. Então, isso é um trabalho incipiente. O incipiente está vinculado à sapiência. Então, ele trabalha a inteligência de modo insuficiente. Então, trabalha incipiente o amor e reverência. Então, a inteligência dele é trabalhada de modo insuficiente. Então, trabalho, para não dizer isso tudo, eu escrevo trabalho incipiente, o amor e reverência. Utiliza muito os sentimentos e emoções base 3D. Ele utiliza ainda, ou seja, ele ainda tem medo, sim, tem medo, tem raiva, tem ansiedade, mas não fica preso a isso. Ele está na realidade pessoal dele, mas ele não está preso aos sentimentos e emoções 3D. Então, vocês na sua família conhecem muitas pessoas que estão ali. A pessoa tem uma vida dedicada ao samba, uma vida dedicada a ser um estudioso. Ele tem uma vida dedicada àquilo. Essa é a realidade dele. Mas ele consegue, dentro dessa vida, a trabalhar bem os sentimentos e emoções da 3D. É amigo, é companheiro, compartilha conhecimento e sabedoria. Vocês devem conhecer algum exemplo desse na sua rua, na sua família, na sua cidade. Está lá, voltado para a realidade dele, mas compartilha conhecimento, compartilha sabedoria. Então, resumo, o terreno dá para conversar. O terreno 5D, né? O terreno 5D dá para iniciar um diálogo legal. O 3D esquece, não dá para conversar. Então, não tem dor de cabeça. O 5D já começa a estabelecer diálogo, beleza? É isso. Então, Terra 3D, espaço de desenvolvimento do livre-arbítrio.
Grade eletromagnética adequada ao vaso físico, utilizado em cada versão. Então, tem uma grade para cada versão da Terra 3D. E lá você dedica-se ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe na Terra. Falta muito. Pergunta para a mãe se já está bom. Eu acho que a gente tem que encerrar isso hoje. O pessoal tá dando tchurcho já. Oi? O pessoal tá dando tchurcho já. Não, mas a gente precisa encerrar a live das terras hoje? Precisa encerrar? Não, necessariamente não. Mas vamos embora. Eu vou fazer assim. Eu vou encerrar a Terra e a gente dá prosseguimento na quarta-feira para Nova Terra, Gaia, Nova Gaia. Tem muito ainda? Esse aqui deu 30 slides. Então encerra a Terra, pelo menos, né? Isso aqui deu 30 que aí slides. A gente já sabe, pelo menos, como lidar, né, com o terrano, Gaia, porque, assim, novo terrano. É interessante que vocês interiorizem o que é o terrano. Então, o terrano, ele está desenvolvendo livre-arbítrio, livre. Não tem arconte, não tem Illuminati, não tem corre atrás, está livre. Ele está desenvolvendo um livre-arbítrio de dualidade livre de interferência. Então, ela vai descobrir o que é certo e o que é errado, na prática. Então, está desenvolvendo uma dualidade livre de intervenção. Para isso, tem uma grade eletromagnética adequada ao vaso físico, lá da Terra 3D. 1, 2 e 3. Então, um vaso adequado para cada Terra 3D. Então, livre-arbítrio, Terra 3D. Terra 5D. Espaço de desenvolvimento do ser. O que significa isso? Desenvolver. Então, o ser não está preso ao livre-arbítrio. Ele já avançou. Ele já sabe que a dualidade não é aquilo que foi informado e ela deixa de existir quando eu deixo de acreditar, dar crédito. Então, a dualidade se encerra quando eu deixo de dar crédito. Então, eu estou habilitado a utilizar tecnologia. Veja que a Terra 5D, você integra a tecnologia. Então, primeiro uma tecnologia básica, depois uma tecnologia com emoção e, por último, com sentimento e emoção. Então, você vai utilizar um equipamento como um dispositivo parecido com o celular sem utilizar o livre-arbítrio. Não está baseado no ego, não está baseado no livre-arbítrio. Quando eu digo que não está baseado no ego, significa que você vai ter um discernimento, porque o ego existe até a nona, então você tem um melhor discernimento para entender que um dispositivo tem que ser utilizado com um propósito, com intenção, foco, atenção. Eu não tenho que utilizar isso aqui para ver fofoca. Eu não tenho que utilizar isso aqui para ver o outro ser humilhado. Então tem propósito para usar equipamento, tem propósito para usar tecnologia. A vida muda, porque você não é o terrano. Eu não tenho que usar isso aqui para jogar pedra na cruz, ou seja, para dar dislike, né, no canal dos outros, aquela coisa toda. Porque ainda muitos não compreenderam a questão do dislike. O dislike é a pedrada de hoje. O dislike é o infortúnio que você quer para o outro, o mal agouro. Isso é o dislike. Você quer o mal para o outro. E principalmente o dislike é você estar servindo ao controle de alguém, porque se colocou, né, vamos supor, o YouTube, esses programas todos, né, a mídia marrom controla todo mundo. Eu coloco, aí o Luiz tem um canal lá. E necessariamente alguém tem que gostar e alguém tem que não gostar. Não pode ter neutralidade. Então, aí se eu ver o anúncio do Luiz, opa, tem 50 gostando e tem só um não gostando, o Luiz é bom, eu vou investir no Luiz e tal. Então, é tudo um jogo de interesse. E você fica ali naquele meio, dando munição, pedra para cá. Gosto, não gosto, dislike, não like. Tem mensagem que fala sobre isso? Jogue o jogo? Jogue o jogo, né? Sim. Teve um vídeo uma vez que eu lancei como estreia, que antes mesmo da estreia iniciar, já tinha 4 dislikes. Pois é. A gente falou sobre isso, né? Por causa do jogo. Em resposta, nós fizemos aquela live do dislike urgente, em resposta a isso. Tem um grupo já preparado, tudo que eu não fui com a cara do Luiz, e tudo que ele botar, eu já vou dislicar sem nem antes ver o vídeo. O vídeo tem meia hora, estreou, não tem 1 minuto, já tem dislike. Usa aquele antônio de cavalo, né? Aquela paradinha do cercadinho, cavalo. né? Cercadinho. Então, amados, Terra 3D é o único lugar na qual eu tenho espaço para 5D. duas... Não, eu vou chegar lá. Terra 3D é o único espaço na qual eu tenho acesso ao livre-arbítrio.
para eu entender dualidade, entender que tudo é sobre aceitar. E quando eu aceito algo diferente da dualidade, eu estou habilitado a me desenvolver. Terra 5D, eu me habilito a me desenvolver, a sair do livre-arbítrio somente. Ainda tem livre-arbítrio na Terra 5D, só que eu estou entrando no desenvolvimento. Lembrando, quinta dimensão, você recebe a criação de outro. Então, estou me habilitando a receber uma tecnologia e trabalhar ela da melhor forma. É você que está se habilitando a receber uma tecnologia para trabalhar ela da melhor forma possível. Por isso que é a Terra 5D um espaço de desenvolvimento do ser. Você vai ter uma grade eletromagnética adequada ao seu vaso físico para desenvolver. Então, vai usar equipamentos, tecnologia que é entregue para você, para que você se desenvolva. Livre do sentimento, culpa, vergonha, ofensa, humilhação também. Livre do medo, livre da angústia, desespero, etc, etc e etc. Terra, plataforma de ascensão. Planeta na qual os mestres e mentores monitoram a evolução dos seres em planetas 3D e 5D e direcionam os seres para outras casas, moradas do nosso Deus Pai, Mãe e Fonte. Então, a Terra, plataforma, ela não vai estar nem nessa galáxia e nem na galáxia vizinha. Ela está ali exatamente no entroncamento. É um orbe à parte, na qual um conjunto de mestres e mentores vai monitorar e, mediante esse plano de vida que advém de Pai, Mãe, Fonte, determinar vai para onde, se volta, se avança, se um C3D pode ascensionar ou não. Ele foi plataforma de ascensão, ele se graduou? Ainda não. Existe também um conjunto de vidas que vai viver nessa Terra, plataforma de ascensão, para se determinar se você pode continuar ou retornar. E não tem mistério quanto a isso, porque tudo é desenvolvimento. Você sai do maternal, primário, passa para o ginásio, vai para o ensino médio, superior. Ainda vão ser monitor dos outros. Tem o sujeito, o aluno bom que dá monitoria? Sim, então. E muitos de vocês que vão ser terranos 3D, 5D, vão escolher passar um tempo na plataforma de ascensão para ajudar seus irmãos. Porque isso também é ganhar outorga. Vocês também vão escolher estar lá auxiliando seus irmãos na plataforma de ascensão, que não é necessariamente 3D e nem 5D, e também sendo mestre, sendo mentor e ganhar experiência, ganhar grau de avatar. Tem uns que escolheram ser mestre e mentor. E tem uns que escolheram. Fizeram pontos para estar, mas porque, tipo assim, toda a família dele foi para lá, ele falou, não, eu me voluntario. E então é importante, primeiro, para quem está vendo a live, quando a gente fala você, né? É um conjunto. A gente viu a canalização ao vivo, que a mãe interrompeu a live aqui, foi sexta-feira, se eu não me engano, e veio trazer a informação de algumas retiradas. Dos 8 bilhões, 435 milhões de encarnados que tinha nesse orbe, restam apenas entre 3 bilhões agora, porque já foram feitas N retiradas, a mídia não fala e é bom não falar. Depois gratidão por não falar para não causar terror. Então, praticamente 2/3 já foi levado, esses mais de 70, já foi quase todo mundo. Então, é um ou outro que está aí, que vai agora passar por essa situação. A maioria é tudo novo gaiano e uma boa parte de novo terrano também. Mas muitos fizeram somatória valiosa de ponto, mas acordou com os mestres consciente e alguns inconsciente. Minha família está indo toda para lá, eu quero ir assistir. E vai ficar na plataforma estacionária assistindo o familiar, na terceira e na quinta. Gente, tudo isso é paraíso, tá? Em relação ao que se viveu aqui, ao tá? buraco do buraco. Essas terras aí, tudo, pensa na Ilha da Fantasia, tá tu servindo ainda bandejinha, camarão, champanhe, paraíso. Pensa na Disneylandia. O pessoal acha que a Terra 3D é ruim. Não é ruim. Não. Porque tem todo um plano que já foi feito. Perto do que foi feito aqui, vai ser um paraíso. Qualquer lugar 3D, 5D é paraíso.
E lembrando só não que, terem medo. E lembrando que auto-outorgas as maiores auto-outorgas e graduações são conquistadas apenas nas dimensões da individualidade ou da experiência, e principalmente em 3D. O cara quer fazer 10 auto-outorgas numa vida só, ele vai para a 3D mais baixa que tiver. Mas aí, se ele não quer ir, porque tem um monte que tem medo, que não vai, né? Ele vai para 9D, aí lá ele pega uma autogarzinha, aí depois ele vai para 8D e fica umas 10 vidas, ela pega mais umazinha, mais por aí vai. Já vou encarar a 3D logo. Aí volta aquele soldado que venceu a guerra sozinha e chega, enche medalha o PD que ele não consegue nem carregar. É mais ou menos assim, sabe? Então, a Terra Plataforma de Ascensão é um espaço na qual você pode ser mestre, mentor, e progressivamente muitos vão ser mestres e mentores. Muitos que galgaram a Terra de Ascensão vai dizer, eu me voluntario, é minha família, eu quero acompanhar de perto, então vão ficar lá por um período de tempo indeterminado, contribuindo. E lembrando, amados, essa distribuição de orbes é para que a certo momento se torne novamente um orbe só. Então, houve essa distribuição, houve essa distribuição devido à não aceitação do ser que está aqui encarnado, a resistência, tá bom? Então, esse é o assunto de hoje. O cabeamento consciência, coração, hoje já deu, segundo